Olá, meu querido, minha querida, muito bom dia. Que Deus, nesta manhã, cubra a sua casa, cubra o seu lar, cubra o seu casamento, cubra os seus filhos, enfim, que Deus lhe traga paz, alegria e gozo no Espírito Santo nestes momentos iniciais deste dia que o Senhor nos dá. É uma alegria podermos estar aqui trazendo uma palavra de ânimo, de coragem, de entusiasmo para tantos quantos nesta manhã estão precisando levantar-se, estão precisando trabalhar, estão precisando correr. Meu amado, como é bom quando eu posso trazer para tanta gente esta palavra medicamentosa, terapêutica, de coragem. Paulo, quando estava enfrentando a sua crise profunda no seu trabalho, ele diz: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele, o Senhor, é poderoso para guardar o meu depósito. Meu querido, ainda que tudo esteja trepidante, ainda que as coisas não aconteçam como você gostaria, coloque a sua fé no Senhor, olhe para cima, olhe para as alturas e o Deus do céu cuidará de você. Nós vamos a um louvor e eu já volto com a palavra sob medida para você. Esperamos pelo dia, com todos reunidos, clamando por Jesus. Sua glória é como fogo, queimando os corações com a verdade. Sabe quem é a razão? Sabe quem é? Cristo é a razão de cantar. Abra todo o céu, queremos ver-te. O imenso rio e o fluir do teu amor. Diga mais uma vez: abra todo o céu, abra todo o céu, queremos ver-te. Abra as comportas do imenso rio e o fluir do teu amor. Deixa a terra em nossos corações. Em nossos corações, tua glória contemplamos, olhamos para o céu, descendo como a nuvem, com glória e poder, eu vou olhar para ti. Cristo é a razão de cantar. Queremos ver-te. Abra as comportas do imenso rio e o fluir do teu amor. Deixa a terra. Abra todo o céu, abra todo o céu, abra todo o céu. Queremos ver-te. Abra as comportas. Abra a palavra de Deus no Evangelho segundo João e nós leremos este Evangelho que o evangelista João, o apóstolo João, tomado de uma autoridade espiritual e de uma veemência que não era comum a ele, porque ele é conhecido como o apóstolo do amor, da mansidão, daquele que reclinou a cabeça no peito, no ombro de Jesus. Ele tem sempre uma palavra branda, uma palavra cálida, meiga, suave, mas ele abre o seu evangelho com uma caneta de autoridade que Deus colocou na mão dele para dizer que Jesus Cristo é Deus e que Deus é Jesus Cristo. E ele vai nos convidar nesta manhã a fazermos um tour da criação até a eternidade. Em poucas letras, em poucas palavras, ele define o que é criação e para onde vai a criação. O que Deus tem preparado para nós no caráter e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 14. No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Repitam comigo a temática da manhã: da criação à eternidade, da criação nascedouro à eternidade que nos aguarda, da criação da Gênese de Deus à eternidade na cruz de Jesus Cristo. Você pode tomar assento nesta hora. Queridos, eu gosto de João, o apóstolo, ainda também que venha a gostar de João o Batista, porque ele foi o precursor, ele foi aquele que preparou o caminho, a voz que clamou no deserto, aquele que apontou para Jesus Cristo e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ainda que eu goste muito de João o Batista, eu tenho uma afinidade, eu tenho uma inclinação maior para João, porque João, o apóstolo, tido como o apóstolo do amor, ele inicia seu ministério como escritor das Sagradas Escrituras, um homem que foi tomado por Deus, inspirado por Deus, habilitado por Deus, para vir e fazer o encerramento dos evangelhos. Dentro da composição, da encadernação, ele está como o quarto evangelho dentro da Bíblia, mas de maneira cronológica, ele também foi o quarto evangelho a ser composto. Diz alguns que ele escreveu antes de 70, porque ele não menciona a destruição de Jerusalém, que se deu no ano de 70 da era cristã. Mas outros teóricos acreditam, estão mais piamente confiados de que ele escrevera o seu evangelho por volta do ano de 95 a 100 da nossa era, há pouco tempo atrás, há mais ou menos 1900 anos. João, que era tido como o apóstolo do amor, ele então é tomado por Deus, pelo Espírito de Deus, e ele então apresenta o Cristo homem e o Cristo Deus. Ele vem e anuncia de que Jesus Cristo, ainda que sendo Deus, ele era homem, e ainda que sendo homem, ele era Deus. Naquela época estava espraiando, estava entrando de maneira sorrateira no ambiente da igreja, de que Jesus Cristo, ele era o Nazareno, filho de José e Maria, um mestre, um rabi, mas que ele não tinha divindade. Em si mesmo, ele fora visitado por um Espírito divino, quando ele foi batizado no Jordão. Mas depois de cumprir o seu ministério por mais ou menos 30, 33 anos, e que foi levado à cruz, dizem estes que estavam entrando e tentando varrer da mente daqueles fiéis, varrer da mente da igreja primitiva, tirar do coração dos apóstolos, tirar do coração daqueles que viram Jesus.
E eles então afiançavam que Deus visitou Jesus até a cruz. Mas no momento da crucificação, o Espírito de divindade se ausentou de Jesus, deixando o filho de Maria morrer. E aí então João, ele declara: o Verbo, ele se fez carne e ele habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele se torna um apologeta, um defensor da fé cristã. Ele se torna um apologista, alguém para escrever, não somente para narrar a vida e obra de Cristo, mas para defender esta vida e esta obra. Ele então levanta, mesmo sendo o apóstolo do amor, mas é tomado de uma autoridade, é tomado de uma coragem, e ele então diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus. E este Verbo veio habitar entre nós. O Emanuel aconteceu, o Deus conosco, tirando qualquer vestígio de que Jesus Cristo era simplesmente um homem dotado de algumas habilidades. Ainda no pleno século 21, nesta era que nós chamamos de pós-modernidade, existem algumas seitas e algumas religiões que professam aquilo que aqueles estavam professando na época de João ou da igreja primitiva. E nós, como defensores, nós como apologetas, nós como crendo e crendo mesmo, estamos bradando nesta manhã que o Verbo, ele se fez carne e ele habitou entre nós. O Verbo se incorporou em forma de homem. O Verbo despiu-se de toda a divindade para assumir a forma de homem, mas também, mesmo sendo homem, ele trazia consigo poder e autoridade de Deus. Primeira Igreja Batista em Pavuna, no Rio de Janeiro. Glorifique ao Senhor, levante suas mãos agora e dê graças a Deus, porque Ele é o Senhor. Participe da nossa programação e seja uma bênção. Domingo, 8 da manhã, Escola Dominical. 9, culto de louvor e adoração a Deus. Não esqueça de trazerem os pequeninos, porque aqui eles têm um cantinho especial para aprenderem a palavra de Deus. Primeira Igreja Batista em Pavuna, Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 13.800 Pavuna, Rio de Janeiro. Esperamos por você! Ao encerrarmos o programa de hoje, queremos convidar você e todos os seus familiares para estarem conosco daqui a pouco em nossa igreja, onde estaremos juntos louvando ao Senhor, ouvindo a sua palavra e adorando ao Todo-Poderoso. Você e todos os seus são os nossos convidados. Mas se você não puder agora de manhã, às 9 horas, à noite, 18h30, nós estaremos outra vez com uma palavra forte, poderosa, ungida, para tantos quantos ali comparecerem. E nós esperamos você. E não se esqueça, domingo próximo, neste mesmo horário, por esta mesma emissora, nós estaremos aqui profetizando vitória para você.